Há desertos que ninguém vê. Lugares internos onde o vento parece soprar sempre na mesma direção, onde a pele da alma seca e as lembranças ficam expostas como ossos na areia. Você já ficou assim, sem saber como respirar direito, como se a dor tivesse mudado a maneira como você se relaciona com o mundo. Se sim, então este vídeo é para você. Desertos na vida. Como Deus os usa para te transformar e revelar seu plano. Imagine uma noite no deserto. O frio pressiona, o céu é amplo e as estrelas parecem longe. De manhã vem o sol, e por um tempo a sede se intensifica antes que a esperança apareça. O deserto não é apenas um lugar físico, é uma estação da alma, onde feridas antigas vêm à superfície e a vida parece questionar sua direção. Hoje quero caminhar com você por esse espaço, não para minimizar sua dor, mas para nomeá-la, para mostrar onde o inimigo mente e, sobretudo, como Deus pode usar essa estação para te preparar e revelar o que Ele quer fazer em você. Antes de continuar, se você gosta de receber mensagens que trazem alívio e direção para a alma, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Fique comigo até o final. Eu tenho uma oração que pode marcar um começo real no seu coração. Quando estamos no deserto, as feridas tornam-se notórias. Acontece algo sutil e poderoso ao mesmo tempo. Pequenas decisões que antes pareciam fáceis, agora viram dilemas, convites que poderiam abrir portas de vida são evitados por medo de quebrar de novo. A ferida não fica só na lembrança. Ela muda o modo como você respira, como confia, como ama. Você pode começar a evitar olhares mais profundos no espelho, porque a imagem revela cicatrizes que você não sabe como curar. Recusar oportunidades, porque a possibilidade de falhar outra vez parece um luxo que você não pode pagar. Reagir com defensiva a palavras que antes eram leves. O tom do outro vira ameaça. Acreditar em mentiras silenciosas. Sou irremediável. Não mereço. Deus me deixou de lado. Essas mentiras são perigosas. Elas não vêm de Deus. O deserto fala, mas nem sempre fala a verdade. Seu objetivo é paralisar, reduzir esperança e empurrar você para um canto onde a vida fica difícil de renascer. O que o deserto sussurra com mais frequência? Que você é irreparável. Que tentar de novo é loucura. Que abrir o coração outra vez só traz dor. Talvez você até aceite essas vozes como verdade, porque a pressão do dia a dia e a repetição das lembranças parecem confirmar. Mas há outra voz, a voz de Deus, que fala com um propósito diferente: curar, sustentar, renovar. A Bíblia nos oferece palavras que são como fontes no deserto. Não para prometer que tudo será instantaneamente perfeito, mas para mostrar o caráter de Deus diante da dor e a maneira como Ele age na alma ferida. Salmos 147:3 nos lembra que Deus cura os quebrantados de coração e sara as suas feridas. Referência. Essa não é uma promessa que sempre se manifesta com sinais dramáticos no mesmo momento, mas é uma descrição do cuidado divino. Ele não ignora o que está quebrado. Isaías 42:3 fala que o Senhor não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega. Referência. Em outras palavras, Deus não despreza o frágil. Ele cuida com gentileza do que ainda está em processo de recuperação. Paulo traz um peso de esperança quando escreve que, em Cristo, somos mais que vencedores. Romanos 8:37, referência. Isso não apaga a dor ou nega os desertos, mas aponta para uma identidade que se mantém, mesmo quando as circunstâncias tentam reduzir você. Em outro trecho, 2 Coríntios 4:16 declara que, embora o exterior se desgaste, o homem interior se renova dia após dia. Referência. A restauração muitas vezes começa no invisível. Uma mudança do coração, uma paciência que nasce, uma percepção nova que ainda não se reflete em resultados visíveis. A história de Jó traz uma nota forte sobre o deserto e a restauração.
Depois de um tempo de imensa perda e luto, o Senhor devolveu a Jó, e o que lhe fora tirado foi restituído em dobro. Jó 42:10, referência. Isso não significa que toda dor será multiplicada automaticamente em bênção material, mas ilustra a possibilidade de Deus reconstituir a vida de maneira mais profunda do que estava antes. A restauração pode exceder o que foi perdido, e há uma promessa delicada para quem chora. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35, referência. Nem todo choro tem o mesmo desfecho imediato, mas há um ritmo. Existe um tempo para o luto, e há a promessa de manhã. Isso nos ajuda a não apressar o processo, mas a não desistir da esperança. Essas referências não são fórmulas mágicas. Elas são luzes que orientam como Deus se revela no deserto. Ele cuida do quebrantado, não despreza a fragilidade, renova o interior e, em seu tempo, pode restaurar de forma surpreendente. Dito isso, há uma linha que devemos preservar sempre. Deus pode usar o sofrimento para redimir e formar caráter, mas não é autor direto do mal que nos fere. Nunca atribua a ele a autoria do que dilacera sua vida. Deus caminha conosco no deserto. Ele não nos empurra para lá. Como, então, perceber sinais de que algo está sendo feito no invisível antes do visível? Como saber que Deus já começou a agir, mesmo que nada ao redor tenha mudado ainda? Quero te mostrar sinais simples, mas reais, que costumam aparecer quando a restauração começa por dentro. 1. Menos reação automática. Você ainda sente a dor, mas não explode na primeira ofensa. Há um espaço para respirar antes de responder. 2. Pequenas curiosidades voltam. Um interesse antigo volta à tona. Uma música, um hobby, uma leitura, e você sente vida ao pensar nisso, mesmo que por pouco tempo. 3. Oração começa a fazer sentido de novo. Não necessariamente longas experiências de êxtase, mas uma capacidade de dirigir umas poucas palavras a Deus com honestidade. 4. Redução do cansaço emocional. Talvez o deserto ainda pese, mas a sensação de exaustão absoluta dá lugar a intervalos de ânimo. 5. Você aceita ajuda ou companhia. A ideia de se expor para alguém de confiança já não parece tão impossível. Esses sinais não aparecem em todos e não vêm numa ordem fixa, mas são indicadores de que um trabalho interno está ocorrendo. Eles são pequenos pontos luminosos no horizonte do deserto. Quais atitudes práticas ajudam enquanto você caminha nesse cenário? Aqui estão orientações pastorais, simples e aplicáveis, que respeitam seu tempo, sua fragilidade e o fato de que a cura é processo, não espetáculo. Nomeie a ferida. Dê linguagem ao que dói. Colocar um nome nas coisas reduz o poder da sombra. Escreva. Fale com alguém de confiança. Descreva a sensação que domina. Busque companhia segura. O deserto não foi feito para uma caminhada solitária. Amigos espirituais, um líder pastoral, um grupo de apoio ou um terapeuta podem ser instrumentos pelas mãos de Deus. Não confunda vulnerabilidade com fraqueza. Coragem, muitas vezes, é pedir ajuda. Crie pequenos rituais de cuidado. Pode ser uma caminhada lenta, uma hora de silêncio, um versículo repetido com calma. Rotinas não são mágicas, mas dão terreno firme onde a alma pode pousar. Pratique limites. No deserto, muito do que aumenta a dor vem de exposição contínua a ambientes e pessoas que revivem a ferida. Estabeleça limites saudáveis. Dizer não pode ser um ato de amor próprio. Cultive memória de lealdade. Relembre momentos em que Deus foi fiel. Escreva-os, conte-os, mantenha um diário de gratidão. A memória dos atos do Senhor fortalece quando a fé vacila. Persevere em oração simples e honesta. Não é necessário orações longas ou palavras bonitas. Oração
é presença com Deus. Fala com Ele como com um amigo que entende. Procure sinais do novo. Preste atenção ao que volta a lhe dar gosto pela vida. Esses pequenos retornos são pistas de que algo maior está sendo costurado. Lembre-se, disponibilidade não é mérito. Não é porque você merece que Deus agirá, mas porque Ele se compadece e está disposto a trabalhar com nossa disposição. Quando você se abre, não está comprando o favor divino, está permitindo que o projeto de restauração seja feito em você. Agora quero partilhar uma palavra sobre paciência e tempo. O deserto tem ritmos que ego e ansiedade odeiam. Nossa cultura quer resultado imediato, e muitas vezes isso aumenta o sentimento de fracasso. Mas o trabalho de Deus pode levar tempo. A renovação interior mencionada por Paulo, 2 Coríntios 4,16, é progressiva. A alegria da manhã pode demorar depois de uma noite longa. Salmo 30:5. Aprender a manter-se presente no processo é uma das maiores vitórias espirituais. Há ainda uma dimensão prática que podemos adotar para transformar o deserto em solo fértil, plantar intencionalmente. No meio das areias, sementes podem germinar quando o cuidado é consistente. Semeie hábitos que cultivem esperança, uma leitura bíblica breve por dia, um versículo memorizado, um ato de serviço pequeno, uma conversa de honestidade com alguém. Essas sementes não garantem frutos imediatos, mas criam condições para que a graça atue. Quero te fazer uma pergunta direta. Você está disposto a confiar, mesmo que seja um passo tímido, e a permitir que Deus trate a parte ferida de você? Confiar não é ausência de medo. É uma escolha de entregar o medo a alguém maior e caminhar um passo na direção da vida. Há ainda uma advertência que preciso te dar com carinho pastoral. Não transforme a ferida em identidade. Quando a dor vira rótulo, sou alguém quebrado, como única definição, ela prende você numa cela. A verdade bíblica é que você é mais que suas feridas. Você é criatura amada, chamada pelo Senhor para a vida. As feridas podem ser parte da sua história, mas não precisam ser o rótulo final. Vou te contar uma cena para ilustrar. Numa pequena comunidade, uma mulher chamada Ana caminhou por anos com o trauma de uma perda. Ela evitava reuniões, sentia vergonha de falar e acreditava que, se abrisse, seria rejeitada. Aos poucos, com a ajuda de um grupo e pequenos compromissos diários, uma carta a si mesma, um versículo repetido, 2 ligações por semana a pessoas amigas, Ana começou a perceber que sua reação ao comentário de alguém não era mais tão aguda. Não houve um milagre no dia seguinte. Houve passos que, somados, moveram o coração dela. Deus usou o deserto para moldá-la de modo que, mais tarde, ela pudesse consolar outros com o que aprendeu. Essa é a promessa de Jó. A restauração que amplia, que não apenas devolve, mas transforma. Agora, se você sente que está pronto para entregar essa ferida ao Senhor, quero te conduzir numa oração. Não é uma fórmula, é um convite para abrir o coração. Fale com Deus com sinceridade. Se quiser, fale em voz alta. Senhor, eu venho a Ti com a alma cansada. Eu confesso a minha fragilidade e reconheço que há partes de mim que doem demais para fingir que está tudo bem. Eu aceito que nem tudo depende de mim. Eu peço. Toca onde dói. Não te peço uma resposta imediata que me livre da resistência do processo, mas te peço coragem para atravessar esta estação. Cura o meu coração, Senhor. Salmos 147:3. Sê gentil com aquilo que está quebrado em mim. Não me destruas por causa da minha fragilidade, mas segura-me com a tua ternura. Isaías 42:3. Renova-me por dentro, dia após dia, mesmo que o exterior ainda não mostre sinais. 2 Coríntios 4:16. Ajuda-me a não ser definida pelaquilo que perdi. Lembra-me de que sou mais que vencedora em Ti. Romanos 8:37. Se for da Tua vontade restaurar o que foi tomado,
que a restauração venha e me transforme para além do que eu já fui. Jó 42:10. Senhor, eu entrego minha tristeza, meu medo e minha resistência. Eu declaro, eu aceito ser restaurado. Abre os meus olhos para os sinais que já existem e dá-me paciência para esperar amanhã, depois da noite de choro. Salmo 35. Seja tu o Senhor do meu deserto, e faze dele lugar de encontro e preparação para o que virá. Em teu nome, eu confio. Amém. Se você sentiu isso tocando algo em você, escreva agora nos comentários a frase: Senhor, restaura cada parte do meu coração. Compartilhe essa frase com alguém que precisa ouvir também. Às vezes, a palavra de outro é o sopro que move. Antes de encerrar, quero te deixar com passos concretos que você pode começar a fazer hoje, mesmo que seja um gesto pequeno. 1. Escolha um versículo que fale ao seu deserto. Pode ser um dos citados hoje. E repita-o pela manhã, ao acordar e antes de dormir por uma semana. 2. Escreva uma carta para si mesmo descrevendo a ferida, sem autocensura. E depois, leia essa carta para alguém de confiança ou coloque-a num lugar seguro. 3. Comprometa-se com uma ação de cuidado por semana, uma caminhada, um café com um amigo, uma pintura ou qualquer pequeno ato que reacenda seu gosto pela vida. 4. Se o peso for grande demais, busque ajuda profissional. Um terapeuta cristão ou aconselhamento pastoral pode ser um caminho de mão dupla com a graça de Deus. 5. Crie um espaço de descanso. Desligue redes sociais por um período breve. Permita-se silêncio. Recue do excesso de notícias e opiniões por alguns dias. Lembre-se, ser paciente não é entregar-se à inércia. É agir com sabedoria, com passos conscientes e firmes. O deserto pode ser um lugar de preparação, não de condenação. Por fim, quero reafirmar algo essencial. O deserto não é o destino final. Ele pode ser um lugar onde Deus revela o seu plano, onde Ele molda coragem, sensibilidade e maturidade que você só encontraria ali. Não porque Deus causou a dor, mas porque Ele pode redimir o que feriu. Sua identidade não está nas areias que ferem, mas na aliança que sustenta. Se você quiser recursos para caminhar nesse processo, há um material complementar fixado no primeiro comentário. Um pequeno guia com perguntas para reflexão e práticas diárias para quem está no deserto. Se inscreva no canal para não perder futuras mensagens como esta e compartilhe com alguém que você acredita que precisa ouvir que há esperança no deserto. Que a paz que vem de Deus, aquele que cura os quebrantados e enxuga as lágrimas, te acompanhe hoje. Vá em frente com coragem para aceitar que a restauração pode começar no invisível e com confiança de que, passo a passo, amanhã vai chegar.